Olá, alunos dos sextos anos. Espero que todos estejam muito bem e que tenham gostado das duas últimas postagens, né? O brinquedo, que falava sobre adjetivo, que é uma nova classe gramatical, e a experiência, né? Contribuindo para a Feira de Ciências. Nesta semana, nós iremos trabalhar com a revista São Paulo Faz Escola, tá? Mas para que vocês possam realizar o exercício, nós iremos ver uma nova classe gramatical. Veremos uma nova classe gramatical, que são os verbos. Mas antes, vamos dar uma recordada. Nós vimos em sala de aula que as palavras que nomeiam os objetos e seres existentes no universo são chamados de substantivos. Toda palavra que é nome de alguma coisa, eu digo que ela é substantivo. Em seguida, nós vimos aí os adjetivos, que são as palavras que dão qualidade ou caracterizam um substantivo. Homem velho, velho está caracterizando o homem. Professor barrigudo, barrigudo está caracterizando o professor. Gato peludo, peludo está caracterizando o gato. Portanto, peludo, velho e barrigudo são adjetivos. Como vocês fizeram no brinquedo, colocando 8 características para o amigo. Lembra? Malcriado, inteligente, lindo, bonito, né? Meu amigo é bonito. Meu amigo é inteligente. Então, inteligente e bonito são adjetivos. Vimos também que os adjetivos são usados em textos descritivos, tá? E muito utilizado por alguns escritores, como Machado de Assis, né? Em seus romances, ele é muito descritivo. Para que ele usa a descrição? Para que o leitor possa imaginar, né, o cenário onde os personagens, onde está transcorrendo a história, ok? E como diz, o livro nos leva a outros lugares e o autor usa desse recurso, né, que é a descrição do lugar, para que o leitor possa imaginar o espaço. Vimos também que em textos narrativos, como fábula ou contos, aparecem os marcadores temporais e espaciais, que é uma nova classe gramatical, que são os advérbios, que é a classe invariável. O que é a classe invariável? Ele é invariável porque ele não sofre flexão nem de gênero, nem de número, tá? Diferente do substantivo e do adjetivo. Se eu falo substantivo, ele sofre flexão de gênero e número. Eu falo menino, é masculino. Meninos é masculino e é mais de um, é plural. Menina é feminino, singular. Meninas, feminino, plural. Adjetivo, concorda com o substantivo. Eu falo assim, menino bonito, menina bonita, meninos bonitos, meninas bonitas. E agora nós vimos o advérbio, que é uma classe invariável. O professor explica bem a matéria. De que maneira ou de que modo o professor explica a matéria? Bem. Bem é advérbio de modo, tá? O professor levantou bem cedo. Aí, nesse período, nós temos 2 advérbios, o bem e o cedo. Eu pergunto, para saber, quando que o professor levanta? Cedo. Quando, quer dizer, o cedo está dizendo o momento que ele levanta. Então, é um advérbio de tempo. E bem é advérbio de intensidade nesse período. Se eu falo bem cedo, quer dizer muito cedo, tá? E muito é advérbio de intensidade. Nós vimos na postagem anteriores que os advérbios podem ser de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de dúvida e de intensidade. E frisamos bem a utilização dos advérbios de tempo e de lugar, que são muito usados em textos narrativos, são marcadores temporais e espaciais da história. Se você vai fazer uma narrativa e não faz uso dos marcadores temporais, quem está ouvindo a sua história imediatamente irá perguntar quando isso aconteceu, tá? Porque faltou um marcador temporal. E onde aconteceu, né? Então está faltando um marcador espacial de lugar.
certo? Então, nós vimos que os advérbios são utilizados em textos narrativos, são marcadores temporais e espaciais. Os temporais são os advérbios de tempo e os marcadores de espaço são os advérbios de lugar. Na escola, quando eu tenho uma palavra só, eu tenho advérbio, quando eu tenho mais de uma palavra indicando tempo ou lugar, eu digo que são locuções adverbiais. Por exemplo, cheguei na escola. Cheguei onde? Na escola. Eu tenho 3 palavras aí. Na escola. Embora vocês não tenham ainda aprendido, a palavra na, eu tenho a preposição em, mais o artigo a, mais a palavra escola. Então, eu tenho 3 palavras formando a locução adverbial de lugar. Na semana passada, joguei futebol. Quando que eu joguei futebol? Na semana passada. Então, eu tenho aí, na semana passada, eu tenho 4 palavras. O na, que é a preposição em, mais a, o substantivo semana e passado adjetivo, ok? Formando uma locução adverbial de tempo. Quando que eu joguei? Na semana passada, tá? É a locução adverbial de tempo, ok? Nesta semana, para que vocês possam realizar o exercício 5 e 6 do São Paulo Faz Escola, nós teremos que trabalhar com uma nova classe gramatical, que são os verbos. O que seriam os verbos? Os verbos, na verdade, são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo: Maria comeu uma fatia do bolo. Maria é nome, é substantivo. Fatia é substantivo. Bolo é substantivo. Não é isso? Não é nome? Então, todos eles são substantivos. A palavra que indica ação é comeu. E eu posso confirmar, perguntando: o que a Maria fez? Ela comeu. Então, ela fez uma ação. Comeu é um verbo que indica uma ação. O verbo também pode indicar estado. Maria está doente. O que a Maria fez? Ela fez ação? Não, ela está doente. É um estado dela, tá? Pode ser também os verbos que indicam estado, pode ser estar, permanecer, ficar. Maria ficou quieta. O que a Maria fez? Ela não fez nada, ela permaneceu, ela está quieta. O ficou aí é a mesma coisa que está. Portanto, é verbo de estado. E os verbos que indicam o fenômeno da natureza são aqueles que não possuem o sujeito, não tem ninguém que faça ação. Acontece na natureza sem que ninguém faça. Eu falo assim: ventou muito hoje. Ventou é uma ação. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza também são verbos que indicam ação, porém não tem sujeito, tá? São verbos significativos que vocês irão estudar futuramente. Os verbos significativos, que são os verbos que indicam ação. Portanto, os verbos que indicam o fenômeno da natureza também são verbos significativos, só que não possui sujeito, ou seja, aquele que faz a ação, ok? Choveu muito hoje. Ventou no norte, choveu no sul. Ventou no norte, choveu no sul. Ventou é uma ação, né? E chover é uma ação. Portanto, são verbos que indicam fenômeno da natureza. E os verbos, eles podem pertencer a 3 conjugações, tá? Mas como é que eu faço para descobrir, professor? É fácil. Os verbos que terminar em ar são verbos da primeira conjugação. Os verbos terminados em er são da segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são da terceira conjugação. Exemplo: pular terminou em ar, não terminou? Portanto, é verbo da primeira. Então, eu tenho pular, nadar, cantar, amar, chorar, beijar. Todos esses terminaram em ar. São verbos da primeira conjugação. Os verbos da segunda conjugação são aqueles terminados em er. Vender, correr, beber, escrever, prender, descrever.
todos esses verbos terminados em er, portanto, são verbos da segunda conjugação. E os terminados em ir são verbos da terceira conjugação. Partir, repartir, construir, invadir, confundir, imprimir, todos eles terminados em ir, são verbos da terceira conjugação. E os verbos, eles sofrem flexão de gênero, eles sofrem flexão de número, e de pessoa. Por exemplo, vamos lá, o verbo pular. Eu pulo no presente, tá? Ele sofreu flexão, tá? Tu pulas, ele pula. Pulamos, quem pulamos? Nós. Pulamos veio do verbo pular, portanto, pulamos é um verbo da primeira conjugação, tá? Escrevemos, quem escrevemos? Nós. Escrevemos veio do verbo escrever, ele terminou em er, portanto, é verbo da segunda, tá? Corrigiu. Corrigiu, quem corrigiu? Ele corrigiu. Tá? É a terceira pessoa do singular. Corrigiu veio do verbo corrigir. Terminou em ir, portanto, ele é verbo da terceira conjugação. Ok? No exercício da revista São Paulo Faz Escola, ele vem trabalhando tempos verbais. O que seria tempos verbais? Tempos do verbo é o momento em que a ação ocorre. E basicamente são 3. Se a ação já aconteceu, eu digo que ela está no pretérito. Se a ação está acontecendo, eu digo que ela está no presente. E se ela vai acontecer, eu digo que a ação está no futuro. Vamos pegar um exemplo aí. Paulo escreveu uma carta para a mãe. O que o Paulo fez? Ele escreveu, fez uma ação. Escreveu, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Já aconteceu e acabou. Portanto, se já aconteceu, eu digo que o verbo escreveu está no pretérito, ok? Paulo, vamos lá agora, colocar esse mesmo período no presente. Então, não pode ser mais escreveu. Teria que ser Paulo escreve uma carta para a mãe. E até na pergunta, eu pergunto assim, eu não posso falar assim, o que Paulo fez? Eu tenho que perguntar, o que Paulo faz? Que é presente. Ele escreve, então escreve, a ação está acontecendo. Portanto, o escreve, eu digo que está no tempo presente. Ok? E no futuro, vamos lá, que vai acontecer. Se vai acontecer, é algo futuro. Então, o tempo verbal é o futuro. Então, esse mesmo período ficará diferente. Eu direi assim, Paulo escreverá uma carta para a mãe. Escreverá não aconteceu, nem está acontecendo. Vai acontecer. Se vai acontecer, eu digo que escreverá é um verbo que está no futuro. Ok? Portanto, vocês terão que ler o texto, né? Conto, não conto, atividade 2, o exercício número 5 e exercício 6, para que vocês possam responder. Procure no texto conto, não conto e assinale, né, para gravar mais, as palavras que indicam ação. Vou dar um exemplo aqui. Conto ou não conto. Esse conto ou não conto dá um pouco de confusão, né? Porque conto pode ser um conto, que é um gênero textual, ou uma ação de contar alguma coisa. Conto ou não conto. Conto ou não conto, eu posso dizer se ele é conto ou não é conto, tá? Para isso eu vou ler o texto. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Quer dizer que ele está pedindo para contar alguma coisa. Portanto, o verbo aí, o conta, se refere a uma ação. Portanto, é um verbo, ok? Está bem, mas você promete que não vai contar para mais ninguém? Mas você faz o quê? Promete. Promete é uma ação, portanto, é um verbo, né? Que não vai contar para mais ninguém. Contar
não vai contar. Não vai fazer o quê? Contar. Então, contar também é um verbo, tá? Seria interessante que vocês lessem o texto e observassem os verbos contidos no texto para saber se a ação já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, ok? Geralmente, num conto, numa fábula, eu uso um tempo determinado do verbo. E vocês irão descobrir o porquê que eu tenho que usar esse tempo verbal. Tudo bem? E, eu quero que vocês leiam o texto, marquem os verbos, tá? E façam os exercícios 6 e 7, 5 e 6 do caderno São Paulo Faz Escola, ok? E até a próxima.